finalidade do nosso processo de trabalho de 2014, mais aperfeiçoada grandemente em 2015, foi o chamado Sistema de Precedente Judicial de Força Obrigatória, de cumprimento obrigatório. E nesse sistema, uma das questões jurídicas, não é nem uma questão jurídica, mas um dos tópicos mais relevantes é respeito à ratio decidendi. A norma jurídica construída a partir da decisão judicial que ultrapassaria os limites do caso concreto para servir de fundamento para outros casos. Estamos ainda tateando esse sistema, considerando que na Inglaterra isso remonta aos anos 1200, enfim. Como o senhor, como magistrado de primeiro grau, se aprovado for, estiver na famosíssima 32ª Vara do Trabalho de São Paulo, utilizaria a hermenêutica, que o senhor acabou de discorrer um pouco, para interpretar uma decisão do TRT da segunda região que fixa um precedente? Quais dos fundamentos da hermenêutica o senhor poderia adotar para não aplicar o precedente ao caso concreto, a partir da sua interpretação? Excelência, de fato, esta normatividade recente que estabeleceu tem modificado o processo do trabalho e também o processo civil, e a possibilidade de afastar a aplicação de um precedente formado, seja por uma súmula após a Lei 13.015/2014 ou por uma tese jurídica prevalecente, diz respeito à hipótese de fazer uma distinção, ou na língua inglesa, no distinguish, que é a possibilidade de verificar que as razões contidas na ratio decidendi, que também é denominada holding no direito inglês, que dizem respeito ao estado de fato em que foi decidido, as razões de decidir, o fundamento jurídico e a conclusão do julgado, essa ratio decidendi, ela não comporta aplicação direta no caso concreto. É possível imaginar, por exemplo, uma tese jurídica prevalecente que estabelece um critério para como válida a possibilidade de comissões a prazo serem estornadas, e no caso concreto não se trata efetivamente de comissões a serem estornadas, mas efetivamente de uma previsão contratual de estorno de comissões, e aí nesse caso seria feita uma distinção para demonstrar que naquele caso a matéria tratada ali é divergente, fazendo então uma interpretação do precedente e uma demonstração na decisão judicial de forma bastante fundamentada para afastar aquele precedente naquela hipótese concreta. O senhor acha possível utilizar-se o princípio da boa-fé na interpretação da decisão judicial? De que maneira seria utilizado concretamente? O princípio da boa-fé é um princípio norteador do Código de Processo Civil de 2015. Tanto é que consta a interpretação pela boa-fé, consta tanto como novidade para os pedidos formulados pelas partes, quanto no parágrafo 3º do artigo 489, para a interpretação da decisão judicial. Assim, em todo momento que for interpretada uma decisão judicial, deverão ser considerados todos os seus elementos constitutivos e o princípio da boa-fé, não se permitindo mais a prática de alegar situações que contrariam os próprios elementos da decisão de forma flagrante. Então, Excelência, de fato, sim necessário, agora de forma positivada, o princípio da boa-fé regerá a interpretação da decisão judicial. Tem um exemplo concreto? Na hipótese de uma condenação em horas extras de um período delimitado na decisão e com uma menção breve no corpo da decisão de que está fixado um horário de trabalho, mas não o intervalo entre a jornada não deverá ser considerado na apuração, e uma falta dessa previsão no dispositivo, pelo princípio da boa-fé, a parte não poderia alegar somente em relação ao princípio do dispositivo que teria direito àquelas horas extras de forma total, considerando também o intervalo entre a jornada. Mudando um pouco o tema, mas um dos grandes
magistrado é como exercer o poder de polícia que lhe é otorgado, especialmente naqueles casos em que ele tem que enfrentar, talvez já seja algo de perguntas da doutora Gilda e esteja eventualmente me adiantando, as prerrogativas do advogado. Como compatibilizar o poder de polícia que é otorgado legalmente, não há nenhuma dúvida, com as prerrogativas do advogado? E tem um exemplo prático, em que o senhor tem que usar o poder de polícia e, eventualmente, pôr em xeque uma prerrogativa do advogado. Excelência, de fato, é uma situação que enseja um conflito em tese da utilização do poder de polícia em face das prerrogativas dos advogados. É certo que entendo que o poder de polícia do magistrado ele deve ser exercido com parcimônia, nos limites da proporcionalidade, atentando sempre para o bom andamento do processo, para o bom andamento da causa e velando pelo necessário ambiente em que desenvolve principalmente a audiência, que é o momento principal de contato do magistrado com as partes e com os advogados. Entendo que deve ser conciliado desta forma. Tem um exemplo concreto? No caso, por exemplo... O senhor tem que agir com esse poder de polícia para, eventualmente, pôr em xeque uma prerrogativa do advogado. O advogado ele tem a prerrogativa de se dirigir ao juízo pela ordem, utilizando a expressão pela ordem, no caso de equívoco ou dúvida de alguma situação que foi expressada pelo presidente da audiência. Nesse caso, numa situação concreta em que houvesse um abuso dessa prerrogativa, seria possível ao juiz, utilizando o poder de polícia, cassar a palavra do advogado, precedendo, no entanto, algumas advertências, algumas solicitações de forma amigável, tentando sempre solucionar um conflito e solucionar aquele excesso de forma mais tranquila, sem eventualmente ofender aquela prerrogativa. No entanto, em caso de abuso daquela utilização, daquele abuso de direito, ou seja, um rompimento do fim social da prerrogativa, um desvio até, de certa forma, um desvio de finalidade da prerrogativa, seria, sim, possível utilizar e cassar a palavra do advogado. Um dos pontos de maior altercação entre advogado e juiz, certamente acontece aqui em São Paulo, aqui na Bahia, é quando o advogado pede para consignar uma pergunta em ata e o juiz, não o juiz aqui de São Paulo, certamente não acontece aqui, não quer registrar em ata. Diz que é prerrogativa dele, que a lei da CLT diz, resumir os atos em audiência, os atos corridos em audiência. Isso é sempre foco de tensão, porque tem advogado que a pergunta é essencial para ele, eventualmente, a unidade posterior, e o juiz entende que o resumo dos atos ocorridos em audiência, que está na CLT, para registro em ata, é prerrogativa do juiz. Uma situação concreta, a doutora Gilda vai uma audiência na 32ª vara novamente, e ela, com muita elegância, pede para o senhor consignar em ata uma pergunta. Quais são, na sua opinião, os limites desta situação em concreto? Eu quero uma linguagem comum, não quero teoria. A pessoa entende até onde pode ir como magistrado no exercício dessa função que lhe é própria, em detrimento daquilo que o advogado considera ser seu direito de defender a parte consignar a pergunta em ata. Excelência, entendo... Para efeito de minoridade, claro. Sim, entendo principalmente com a vigência do núcleo CPC que garante um registro em ata de todas as circunstâncias que ocorrem em audiência, só que eu não me recordo exatamente o dispositivo. Entendo que somente circunstâncias totalmente desvinculadas à causa, circunstâncias irrelevantes, circunstâncias já decididas anteriormente e que não comportariam qualquer tipo de nulidade, que poderiam ficar à margem, ou seja, poderiam ser ignoradas pelo magistrado. Entendo que a regra é sempre o registro dos requerimentos formulados, inclusive de qualquer tipo de pergunta que foi indeferida, até mesmo para possibilitar a análise na instância superior sobre aquele tema. Mudando também um pouquinho de assunto, quais os limites que são postos para a imputação por artigo, a imputação no procedimento comum agora, segundo o CPC, por artigo 2º da CLT?
Quais são os limites postos nessa forma de liquidação? A liquidação por procedimento comum, conforme a operação promovida pelo nosso CDC, ela existe em 3 situações específicas, 3 hipóteses previstas na lei. A primeira delas é quando há uma determinação judicial nesse sentido. A segunda, uma convenção das partes. E a terceira, quando é exigido pela natureza do objeto da obrigação. No entanto, Excelência, a doutrina tende a criticar a manutenção do Código de Processo Civil atual dessas 2 primeiras hipóteses, tendo em vista que, na verdade, elas não vinculam o magistrado. O magistrado ele deve primar pela celeridade processual, economia processual, pela duração razoável do processo, de modo que, havendo, mesmo que haja na sentença uma determinação para que seja seguida a liquidação por artigos, ou mesmo a convenção das partes nesse sentido, o magistrado pode, observando o caso concreto, vendo que a natureza do objeto não exige esta forma de liquidação, pode ignorá-la e liquidar de outra forma, ou mesmo apenas definir a liquidação por cálculos nos termos ainda da CLT. Não transitaria em julgado, portanto, a forma de liquidação determinada na sentença de modo expresso? Excelência, há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que contém um entendimento consagrando que a forma de liquidação determinada na sentença não transita em julgado, sendo possível, portanto, que no momento em que se faça a liquidação, se altere a forma de liquidação sem qualquer prejuízo à coisa julgada. Se não me engano, é a súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. Ok. Marcelo, ainda nesta linha, voltando um pouco aqui à interpretação da decisão judicial, como interpretar uma decisão judicial que, após transitar em julgado, contenha uma omissão que inviabilize a sua liquidação? De que maneira solucionar esta? O senhor vai executar uma decisão com o juiz da causa e percebe que ela, pelo seu comando no dispositivo, contém uma imperfeição, vamos chamar assim, um defeito que inviabiliza a sua execução na forma como está no dispositivo. Embora na fundamentação, na sua compreensão, possam estar ali os elementos que autorizariam verificar o comando decisório. O senhor acha possível interpretar uma decisão, do ponto de vista da sua execução, a partir do dispositivo unicamente? Excelência, a técnica processual informa que o dispositivo é que transita em julgado e todas as determinações dele contidas é que transitarão em julgado. No entanto, é possível, inclusive pelo princípio da boa-fé, considerar a existência também do denominado dispositivo indireto. O dispositivo direto é aquele que é perfeito, contém todas as parcelas contidas na fundamentação de forma expressa, com reflexos delimitados e outras circunstâncias específicas. Já o dispositivo indireto é aquele que faz uma remissão à própria fundamentação. É possível interpretar, no caso em que há uma omissão apenas no dispositivo, de que esta decisão, na verdade, ela aplicou a situação do dispositivo direto, razão pela qual pode sim executar, desde que esteja claro na fundamentação. A fundamentação, muitas vezes, ela é elaborada de uma forma silogística, em que no final a conclusão, demonstrando quais verbas são objeto da condenação. Então é possível entender que aquelas verbas especificadas no final da fundamentação de cada capítulo da sentença será sim aplicado e poderá ser executado. Ok, Marcelo, muito obrigado. Desembargadora Tânia, para as suas considerações, pelo prazo máximo de até 15 minutos. Então, até diante do fato do senhor ter citado essa circunstância, eu gostaria que o senhor mostrasse, no campo da interpretação, como foi evoluindo a consideração do brocado em claros cessa interpretado. Excelência,
este brocardo, em classe, interpretasse, perdão, a pronúncia não muito familiarizada, ela inicialmente ela é considerada um brocardo que foi transposto muitas vezes em decisões judiciais, permitindo que numa situação em que a lei é expressa e demonstra de forma hialina os termos em que deve ser aplicada, não seria admitida a interpretação da lei, deveria ser somente aplicada, como se, utilizando a expressão ainda da fase da exegese, das escolas da exegética, o juiz sendo apenas um mero boca da lei. Essa expressão, no entanto, ela deve ser observada no seu todo. Eu não me recordo exatamente qual é o todo, mas tenho conhecimento de que essa expressão se refere, na verdade, a questões testamentárias, que, na verdade, dizem respeito à interpretação de um testamento, ou seja, de uma disposição de última vontade de uma pessoa que faleceu. De forma que, naquele momento em que há interpretação, não se pode avançar muito nessa interpretação para não se respeitar essa disposição de última vontade. Desta forma, esta remissão, esta menção a este brocardo não é tecnicamente correto nas decisões judiciais, porque não observa que, na verdade, toda norma jurídica é objeto de interpretação. Não existe norma jurídica senão norma jurídica interpretada. Atualmente a tarefa interpretativa do juiz ficou muito ampliada. Nós vimos isso até pela enunciação dos princípios que regem o direito civil, por exemplo, agora. O senhor acha que, diante dessa interpretação ampliada, a ponto de muitas vezes o juiz ter que construir na sentença o direito aplicável ao caso concreto, existe alguma preocupação maior com relação à sentença? Que a sentença tem que explicitar melhor e que parte ganha mais relevo diante desta possibilidade até de construir um direito aplicável? Excelência, com a consagração dos precedentes, como o ministro bem salientou, a importância das decisões judiciais, ela teve a fundamentação da decisão judicial ganhou relevo, mas não só a própria parte da fundamentação. Também os relatórios das decisões judiciais, em que são contidos os fatos específicos da causa, são importantíssimos para a aferição da possibilidade de distinção em relação ao precedente. O parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil estabeleceu um dever de fundamentação ao magistrado de forma ampla, o que inicialmente, a partir da aprovação, foi objeto de algumas críticas, algumas discussões acaloradas entre aqueles que entendiam que aquilo violava de alguma maneira a independência do magistrado. No entanto, é possível considerar que hoje já é possível entender que, na verdade, o parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil veio regulamentar um dever que já existia na própria Constituição Federal, no inciso 9º, artigo 93. É necessário que o juiz explicite os fundamentos da causa, a situação concreta que julgue, que possa estabelecer a norma que aplica, fazer uma correlação direta entre a norma que aplica e a situação de fato, ou seja, uma subsunção clara da norma, demonstrando razões pela qual, por exemplo, não observa alguns precedentes, como mencionado em relação ao denominado distinguishing. E esta disposição prevista no parágrafo 1º do artigo 489 foi objeto, inclusive, da Instrução Normativa número 39 de 2016, que veio a prever e estabelecer alguns, na verdade, critérios de interpretação dessa norma para o processo do trabalho, demonstrando que ali devem ser observadas as questões que devem conter na fundamentação são aquelas questões relevantes, capazes de infirmar a conclusão do próprio juiz, e não apenas todas as questões marginais que não dizem respeito à causa. Também é estabelecido que a fundamentação exauriente, que muitos denominaram com o parágrafo 1º do artigo 489,
Na verdade, ela está vinculada até mesmo a um dever de argumentação específica do próprio advogado, que deverá expor tanto na causa de pedir, quanto nas razões de apelação. Agora, o artigo que prevê as razões de apelação prevê expressamente que deve conter as razões de reforma e de decretação de nulidade, entre outras circunstâncias, prevendo um dever de argumentação do advogado, razão pela qual a fundamentação também ela tem uma correlação com a argumentação do advogado. Com essa tarefa bem ampliada de interpretação para o juiz, o senhor acha que é possível que haja excesso de arbítrio do juiz e o próprio método aplicado, esse método novo criado, ele prevê algum mecanismo para que seja barrado esse arbítrio? Excelência, entendo que a possibilidade de controle de arbítrio do juiz diz respeito aos próprios argumentos e fundamentos da decisão de uma forma racional contida ali, demonstrando que faz parte do dever do magistrado, da sua função jurisdicional, fundamentar a sua decisão até para legitimar o exercício desse poder como poder contra-majoritário, que é por ser um agente público não eleito. Não me recordo no momento, pelo menos dessa forma como colocada por Vossa Excelência, de uma possibilidade expressa de controle desse arbítrio, a não ser pela própria fundamentação da decisão e a possibilidade de apresentação de recursos e insurgências durante o processo pelos advogados, que certamente provocarão a reanálise, muitas vezes pelo próprio magistrado, ou mesmo por instâncias superiores que poderão controlar e limitar esse arbítrio. Nós estamos diante da criação e da necessidade urgente de um novo juiz preparado para essa nova tarefa que ampliou demais o seu campo na interpretação e na aplicação das normas. O senhor se acha preparado para isso? Excelência, tenho convicção que, se honrado for com a aprovação deste certame e ingressar na magistratura, estou preparado para exercer a função nos limites em que a Constituição prevê, fundamentando as decisões, observando não só a situação do caso concreto, mas também a finalidade do processo, os princípios constitucionais relativos ao processo, como inclusive a duração razoável do processo, primando sempre pela celeridade, primando pela ampla defesa, sem possibilitar uma dilação indevida pela ampla defesa, sem cercear direitos dos advogados. Entendo que tenho convicção que estou inteiramente preparado nesse tempo de estudos, pude estudar bastante, tenho uma experiência profissional como servidor, sou como assistente de desembargador do trabalho já há alguns anos e sempre primando, tenho bons exemplos de magistrados que certamente são bastante vocacionados e que serão um norte a ser seguido dentro da minha profissão. A gente pode concluir de tudo que o senhor disse aqui, que diante da nova situação, das novas regras de interpretação, não se pode afirmar que inclares cessam interpretados? Sim, Excelência. Entendo que é sempre necessária uma fundamentação e uma interpretação ampla do direito aplicável ao caso concreto. Não se pode afirmar e não se pode utilizar mais esse brocado para fazer decisões, elaborar decisões resumidas, decisões que não contenham uma análise ampla, subjetiva, demonstrando de fato o direito que é aplicado no caso concreto, demonstrando que houve de fato uma prestação jurisdicional ampla, um acesso à ordem jurídica justa. Então, portanto, entendo que sim, não é mais possível falar na aplicação desse princípio de forma direta pelo magistrado. É apenas isso que eu gostaria de perguntar, Pois, desembargadora, seguindo a avaliação, doutora Childa, para as suas considerações, suas indagações no prazo máximo de até 15 minutos. A informação sobrou 0.
enfim, o senhor tem uma excelente escola, o senhor trabalha na terceira região. Sim, sim. Onde o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Antônio Fabrício, meu amigo pessoal, e o único advogado trabalhista presidente de uma seccional da Ordem dos Advogados. Eu admiro muito o tribunal na terceira região, sobretudo pela presteza, pela celeridade. É realmente um tribunal exemplar. Parabéns. Eu tenho algumas perguntas para lhe fazer e eu vou voltar ao poder de polícia. Eu gosto muito ainda sou da antiga, gosto muito dos dois juristas clássicos, do professor Eli Lopes Meirelles e do professor Caio Tastro, que dizem o seguinte: Eli Lopes Meirelles conceitua o poder de polícia como a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso, o gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Já o jurista Caio Tastro diz o seguinte: o poder de polícia é, em suma, o conjunto de atribuições concedidas à administração para disciplinar e restringir em favor do interesse público adequado direitos e deveres individuais. Diante dessas afirmações, feitas por dois clássicos, eminentes juristas administrativistas, o senhor não acha que o poder de polícia ele vem limitar o direito individual? Excelência, entendo que, de fato, o poder de polícia é uma limitação ao direito individual. Porém, na verdade, também conforme uma atualizada doutrina, essa limitação não podem ser dentro de um ordenamento jurídico estatal definido, eles têm sempre alguns limites. O Estado foi concebido para estabelecer... Não, mas voltado no direito do trabalho, porque a Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão, fez uma pergunta que o senhor deu uma desviada, mas não respondeu. O senhor não deu o exemplo prático de um poder de polícia em audiência. O senhor teria hoje, agora, condições de... O senhor pode dar voz de prisão para o advogado? Excelência, possibilidade de dar voz de prisão a um advogado respeitando as prerrogativas da advocacia, com convocação do membro da comissão de prerrogativas, seria possível, porém... Mas ele também pode dar a voz de prisão, não pode? Excelência, comigo já aconteceu. Sim, poderia dar a voz de prisão, porém também o magistrado tem as suas prerrogativas. Entendo que a questão deve ser observada nos limites dos fins sociais a que a norma se destina. Entendo que a questão de dar uma voz de prisão para o advogado deve ser cabida em situações excepcionalíssimas. Não consigo sequer aqui precisar uma hipótese em exemplo em que um magistrado poderia, assim, em abstrato, tratando da norma em abstrato, utilizando o poder de polícia, essa situação seria possível. Porém, um magistrado, hoje desembargador, já me deu voz de prisão e eu imediatamente também lhe dei voz de prisão porque ele deixou de consignar 17 perguntas em ato, exatamente o exemplo que o ministro Cláudio havia aventado. Quer dizer, precisa prevalecer. Daí entrou a turma do deixar disso, tudo isso, mas ele foi penalizado pela corregedoria, porque na verdade o crime de abuso de autoridade é inafiançável. E o desacato é afiançável, a gente vai embora, paga a fiança e vai embora. Então precisa haver um equilíbrio, e geralmente os juízes jovens como o senhor, na 32ª vara, o senhor vai assumir, com uma caneta Montblanc nova, o senhor vai se achar bacana. É o que acontece. Então, eu sou vice-presidente das prerrogativas, todos os dias nós temos plantão. Então, eu lhe peço,
senhor tem uma boa escola no Tribunal da Terceira Região, é muito prudente, muito equilibrado, que haja com muita sensatez, com equilíbrio, porque aqui em São Paulo não é Minas Gerais, e mata-se um leão por dia. A começar pela entrada no fórum, onde existe a revista e enfim, todo aquele procedimento que sempre dá problema. E outra coisa que eu também queria lhe perguntar, o senhor, vou lhe dar uma situação, o Ministério Público ajuiza uma ação, mas não está atuando como custos legis. E na hora da audiência, ele se posta feliz da vida ao lado do magistrado. Não está